This call is now being recorded. Hi, second year. Olá, segundo ano. Essa é a nossa aula da 7ª semana da 4ª unidade, ok? Lembrando que nós já tínhamos lá a avaliação parcial que vocês estão fazendo, e essa semana entrou a avaliação final, ok? Da 4ª unidade. Então, entrem lá, dêem prioridade na avaliação, realize e depois executem as tarefas da semana, tudo bem? Eu vou começar aqui projetando o nosso caderno de apoio. Ele vai chegar aí para vocês. Isso. Chegou aí nosso caderninho de apoio. Nós vamos começar nessa trilha as técnicas de leitura, né? É o nosso ponto de encontro. E aqui nós temos, no ponto de encontro, vocês vão fazer a leitura aqui, falando a respeito de técnicas de leituras em inglês, tá? Basicamente, são sempre muito parecidas, tanto em inglês quanto em qualquer outro idioma. Aí vocês vão partir para o Botão do Pé na Estrada, uma leitura aqui até certo ponto interessante, porque fala a respeito de como você se prepara para realizar uma leitura. Chama atenção também para o título da nossa atividade, que é The Danger of Silence, né, o perigo do silêncio. E aí, quando a gente chega aqui no Lendo as Paisagens da Trilha, nós vamos fazer a leitura desta figura, dos cartazes que estão nela, né? Então, nós temos aqui uma manifestação, como vocês podem ver, e aqui temos alguns cartazes com frases palavras de ordem, frases de efeito e tal. Então, aqui nós temos do the right, passo certo, Black Trans Lives Matter, Enough is Enough, Silence is Violence, Black Trans Lives Matter, Racism is the Real Virus. Né? Então, essas são alguns cartazes que estão presentes nessa manifestação. Como vocês podem observar, isso aqui foi realizado depois da pandemia, depois do início da pandemia. Temos aqui muitas pessoas fazendo uso de máscara. Né? Então, é isso. Pensar a respeito dessas questões também é a forma de você realizar a leitura, né? Olhando para a imagem e tentando buscar o que está sendo pedido aqui. E aí a gente parte para o Explorando a Trilha, né? Onde ele vai começar, onde aqui a gente começa a fazer uma reflexão a respeito de leitura, tá? Então ele cita aqui algumas coisas que normalmente acontecem, é você procurar, começar a ler, procurar o final do capítulo para ver onde contar páginas, tal, essas coisas. E aí ele chama a atenção de como a mente se perde durante uma leitura não concentrada. Aí a gente chega até o texto skimming, que vocês deverão ler aí na casa de vocês com calma, com tranquilidade. Eu só vou chamar a atenção para algumas coisas básicas. Skimming, como vocês sabem, é o tipo de leitura que a gente faz para descobrir o tema central do texto. Então, eu quero saber o que o texto fala, no geral, sem nada específico, sem detalhe. Então, eu realizo o skimming. Isso a gente faz automaticamente, não precisa, então eu preciso sentar, parar e falar assim, a partir de agora eu vou fazer. Não. Toda vez que você pega um texto para ler, ou que você pega um texto para trabalhar com ele, a primeira coisa que você faz é dar uma geral nele e aí você acaba tentando descobrir, deixa eu ver do que ele fala. Quando você descobre o tema central do texto, muita coisa vem à sua mente, e aí você acaba se lembrando de coisas que você conhece. Isso já facilita também o momento de uma leitura mais específica, mais detalhada. É sugerido aqui o seguinte, que você realize algumas etapas antes de realmente fazer a leitura. A primeira é se perguntar por que você vai ler aquele texto. Por que eu vou ler esse texto? Né? Saber qual é o objetivo daquela leitura. Isso é importante, porque quando você não tem um objetivo numa leitura, normalmente você se distrai com muita facilidade. A segunda coisa que é pedido aqui para que seja feito no momento anterior ao da leitura é verificar a quantidade total de páginas que será lida.
é meio que desestimulante você começar a ler e não estar entendendo, tá com um pouco de dificuldade de se concentrar, e aí lá pelo meio você descobre que tem lá, sei lá, 25, 30 páginas, né? Então, antes de começar, é sugerido que você tome conhecimento do tamanho do documento, do livro, do texto que você vai ler. Uma vez sabendo o tamanho, isso já facilita, porque você tem uma meta em mente, que é atingir aquela quantidade de páginas. Outra coisa que se realiza também antes da leitura: observar todos os títulos, subtítulos, imagens, tabelas e gráficos relacionados ao texto. Ou seja, colher o maior número de informações gráficas possível, porque aquilo vai começar a clarear sua mente em relação ao tema central do texto. Ele diz aqui também que isso vai ativar seu conhecimento prévio, né? Então, quando você, por exemplo, se você pegar um texto de biografia e vir lá o nome Michael's Biography, uma foto de Michael Jackson, automaticamente você vai se lembrar do cantor, você vai se lembrar que ele era dançarino, você vai se lembrar de que ele morreu porque tomou uma overdose de remédios para dormir, e uma série de outras coisas da vida de Michael Jackson que você vai acabar lembrando. Por fim, a quarta e última instrução é realizar uma leitura rápida de todo o capítulo sem parar. Ou seja, lê tudo de uma vez e depois você volta e faz uma leitura mais detalhada. Isso é bom principalmente quando a gente está estudando, certo? Quando a gente está estudando é muito bom fazer isso. Até citei em sala de aula para os alunos que às vezes a gente assiste um filme mais de uma vez ou várias vezes, e cada vez que você assiste ao filme, você percebe algo diferente que você não havia visto ainda. Texto é a mesma coisa. Então, faça uma leitura rápida para você ter noção dele todo, e depois você volta lendo com calma, parte por parte, para você poder identificar detalhes e tal, ok? Continuando aqui, explorando a trilha, nós chegaremos a um texto, The Danger of Silence, ok? Esse texto, ele nada mais é do que o vídeo, né, do professor Clint Smith. O professor Clint Smith, ele fala a respeito do perigo do silêncio, né, do perigo que é não falar com as pessoas, não se manifestar, ok? Ele começa com uma citação aqui de Martin Luther King, né, do Dr. Martin Luther King Jr. Ele diz, Dr. Martin Luther King Jr. in 1968 speech where he reflects upon the civil rights movement states. In the end, we will remember not the words of enemies, but the silence of our friends. Aqui, Martin Luther King, nesse discurso dele, disse que no final, o que eles vão se lembrar não é das palavras dos seus inimigos, mas sim do silêncio dos seus amigos. E aí existe toda uma reflexão em cima dessa citação de Martin Luther King que o professor Clint Smith faz. Aí eu sugiro a vocês que façam, quem tiver condições, a internet legal, tudo direitinho, acesse esse link que eu estou mostrando aqui, tá vendo? E assista ao vídeo. O vídeo você consegue trazer a legenda para a língua portuguesa, ele não tem tradução, evidentemente, mas tem uma legenda em língua portuguesa. Se de tudo você não conseguir ter acesso ao vídeo, você pode fazer a leitura desse texto, ok? O ideal mesmo é que você faça os dois. Leia o texto primeiro e depois assista ao vídeo, ok? Não adianta tentar clicar nessa imagem aqui não, que não vai, viu? Tem que acessar o link aqui embaixo. Não é no YouTube, certo? Alguns computadores eles poderão pedir alguma coisinha para poder abrir, mas o normal é não, você clicou, ele vai direto. Aí ele vai começar, você busca a legenda, coloca a legenda em língua portuguesa, e aí escute com calma o que o professor Clint Smith diz, ok? Com isso, a gente finaliza aqui o nosso caderninho de apoio, tá certo? E aí eu vou levar vocês aqui agora para a gente dar uma olhada no roteiro da semana para saber o que é para fazer.
No roteiro da semana, está aqui a previsão, né? O ponto de encontro, leitura, botando o pé na estrada, leitura também, além das paisagens da trilha e tal. No Explorando a Trilha, a leitura do que é o skimming, do texto The Danger of Silence, do vídeo e responder a atividade impressa. Que atividade? É essa aqui. São questões a respeito do discurso do professor Clint Smith, que você pode responder isso aqui somente com o vídeo, pode sim, mas você pode tranquilamente também ler o livro, ler o texto lá do caderno de apoio e responder a essas questões. São questões simples, né? Muito fáceis de serem encontradas lá, ok? Então essa é a atividade de vocês da semana. Boa sorte lá, façam, realizem. Sugiro que façam primeiro a avaliação final e depois passem a responder a tarefa da semana. Tá certo? Bye bye. See you next class.